Um grande abraço a você, muito boa tarde. Hoje é sábado, estamos aqui no canal 10 para apresentar o nosso programa Mesa Redonda. De repente você está assistindo o programa numa terça ou quarta-feira, é a reprise que está acontecendo. Portanto, amanhã, domingo, hoje sábado e hoje começa a Copa das Confederações. Vamos falar sobre ela, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A e Série B. Se der um tempinho, vamos falar da Série C também. E vamos falar muito do FPC, que também para agora no período da Copa das Confederações. E nós estamos mais uma vez aqui com dois grandes amigos, Beto Ikegami, do jornal Semanário, diretor executivo, e o Jesus Moretti, nosso eterno presidente. Primeiro falando com o Beto, do nosso Semanário. O Semanário vai bem, graças a Deus, né, Beto? Um abraço, boa tarde. Um abraço, bom abraço, Jesus, Galzinha, a todos os nossos amigos telespectadores. Graças a Deus o Semanário está indo muito bem, está nessa pegada aí já há um bom tempo e estamos, acho que, conseguindo agradar e atender os anseios dos nossos leitores, mano. Vamos falar hoje aqui, Beto, de Copa das Confederações. Como é que está a tua expectativa para o Brasil nessa Copa das Confederações? Copa das Confederações, eu acho que essa Copa das Confederações, nós temos que deixar o lado emocional e o lado torcedor de lado, deixar ele relegado ao segundo plano e devemos usar, nós não, na verdade, a Comissão Técnica, Felipão, deve usar essa Copa das Confederações como tubo de ensaio, um balão de experiência, no meu modo de entender, Jesus. Para quê? Para ver se forma um time base, para ver se consegue eliminar alguns jogadores que vão ficar no meio do caminho, para chegar forte na Copa do Mundo. Daqui a 4, 5, 10 anos, ninguém vai lembrar quem foi o campeão das Copas das Confederações de 2013. Vão lembrar quem ganhou e quem foi bem na Copa de 2014. Então, nós temos que ser racionais. Copa das Confederações, um tubo de ensaio, um balão de experiência para selecionar jogadores e ver quem dá para chegar lá e quem não dá. Perfeito, Beto. Agora, dentro dessa tese do Beto Ikegami, se for largando para trás daqueles que não servem, ele vai chegar lá na frente com 4 ou 5 também. Será que não vai chegar? Presidente, um abraço, nosso eterno presidente Jesus Moretti, conosco mais uma vez aqui na sua mesa redonda. Obrigado por estar conosco mais uma vez. Um abraço, Romulo, boa tarde ao Beto, ao Léo. É sempre um prazer estar com vocês aqui fazendo esse programa. Roberto, não é que o Baraninho realmente ele vê o programa aqui direto e reto, como diz o Caboclo? Eu encontrei com ele na rua, ele disse: olha, eu fico de sábado lá do meio-dia uma vendo, eu gosto daquelas conversas, daquelas análises. As pessoas analisam muito aquilo que nós falamos aqui, hein? Muito, muito. Às vezes até confunde quando a gente dá uma brincada, né, Jesus? E acho que a gente fala sério. Às vezes a gente tira um sarrinho só de gozação para melhorar o clima, né, mano? Bom, vamos falar de Copa de Confederações também no programa, porque daqui a pouquinho tem comercial, né, Leozinho? Leozinho está conosco aqui na parte técnica. Brasil estreia sábado, 16 horas, diante do Japão. Eu estou meio incrédulo, eu acho que, e vou explicar por quê, antes de vocês emitirem a opinião de vocês. Eu acho que o Brasil vai ter muita dificuldade com o Japão, sabe por quê? Porque o Japão hoje, ele tem um futebol bem diferente do que aquilo que quando o Zico foi para lá, aquele pessoalzinho do Palmeiras também, né? Aquele pessoal, e até porque dessa seleção que vai jogar a Copa das Confederações, 14 jogadores do Japão jogam na Europa. O que você acha, Beto? Esse comentário teu bem com algo que eu vi agora há pouco ainda. Eu não vou me lembrar agora que site de notícia esportiva, mas falando justamente sobre isso que você está colocando. Esses 14 jogadores que estão jogando fora do Japão, na Europa, em times já de nível bem razoável, e alguns de primeira linha, o Zico comentou que no tempo que ele era técnico da seleção, já existia esse intercâmbio entre o futebol japonês e o europeu. Só que os jogadores desses que estavam fora naquela época, Jesus, eles eram no máximo reserva daqueles times. Entravam lá para atuar 10, 12, 15 minutos de cada jogo lá. Agora, esses 14 que estão fora, a grande maioria, salvo engano, 12 são titulares dos seus times. Então o padrão melhorou muito do futebol japonês. E aquela correria já tradicional, que desde a origem do futebol lá asiático já existe, deve complicar a situação do Brasil, sim. Mas vamos falar a verdade. Se a gente tiver medo do Japão, tem que fechar o boteco e ir embora para casa e acabar, passa a conta. Eu acho também, eu acho que o Beto já falou. Evoluiu bastante o futebol japonês, mas eu assisti o último jogo deles que eles classificaram lá, que empataram no fim com um gol de pênalti.
também não vi nada, porque pegou uma equipe também que era fraca, não lembro qual era a equipe, e deu uma dificuldade lascada para empatar o jogo. Né? Então eu acho que também melhorou sim, mas se o Brasil pensar que tem medo de Japão, então a gente pode. Tem assim, eu acho que o Brasil vai usar isso daí mesmo para fazer um laboratório para a Copa do Mundo. Ele vai, lógico, pensar em ganhar, mas você pode ver que jogador que realmente vai ficar para a Copa do Mundo. Mas uma pergunta que eu quero fazer. Vai para teste, ó. Uma pergunta que eu quero fazer para vocês dois. Se perder a Copa das Confederações aqui no Brasil, agora, isso não vai criar um peso maior para ganhar a Copa do Mundo em 2014, com aquele peso que vem de 50 no Maracanã? Se ganhar a Copa das Confederações, não alivia o ambiente um pouco mais? Eu acho que Vitória, bom, sempre melhora. E tem cobre algumas coisas, né? Acaba melhorando, mas eu acho que o Brasil, também tem essa seleção que está aí. O que pode mudar muito até a Copa do Mundo? É pouca coisa também. Você não tem muita coisa aí fora que vai entrar, se você analisar. Pouca injustiça. A zaga deve ser essa aí mesmo, não tem goleiro. Pode ser que mude alguma coisa aí no meio, no ataque, aparece algum atacante fazer artilheiro até lá, mas não creio que muda muito do que está aí não. Mesmo perdendo, ele não tem muita solução para mudar. Impressão no futebol, existe em qualquer lugar, em qualquer tempo e a qualquer hora. E os caras nossos aí estão jogando na Europa, estão tendo salários enormes, até os que estão no Brasil. Então esse negócio de pressão não pode entrar em campo mais não, Jesus, na minha opinião. O cara tem que ter preparado. Hoje, pressão, você tem pressão aqui na tua empresa, eu tenho pressão na minha, o Jesus tem na dele. E olha, a gente ganha isso daqui. Se for comparar o que os caras ganham, gente, então eles têm que ser pressionados mesmo, tem que ser cobrado mesmo, tem que ser cobrado muito. E outra coisa, são cobrados pouco até, na minha opinião, Vô. São muito pouco cobrados. Eu vi a entrevista coletiva do Neymar na quarta-feira, foi uma vergonha. Foi uma vergonha, ao invés de cobrar o cara lá pelo futebol pífio que ele está desempenhando na seleção, desde quando ele chegou na seleção, no meu modo de entender, não conseguiu repetir o futebol dele, o padrão de jogo, em vez de ser cobrado, foi quase que uma tietagem explícita dos repórteres fazendo. Então, ele ganha muito bem já hoje. Quando jogava no Brasil, vai ganhar muito bem no Barcelona, tem que ser cobrado. Mas não só, todo mundo tem que ser cobrado, no meu modo de entender. Qual adversário que é mais difícil para o Brasil, que vocês entendem? Japão, México ou Itália? Por tradição, a Itália, né? Agora, pelo jogo que não encaixa, nunca é com o México. O jogo do futebol brasileiro não encaixa. Não tem levado vantagem com o México, não. Ultimamente o Brasil, todo jogo com o México, fica até no sub-20, né? Tem dado problema. Agora, por tradição, a Itália é mais. Agora, falando em seleção, achei interessante, voltando às declarações do Jesus, mano, quando ele tocou. No meu modo de entender mesmo, titular e pronto para enfrentar uma Copa do Mundo, nós temos do camisa 2, Daniel, a zaga, os dois zagueiros são de excelente nível, né? E também o reserva da zaga, o Dante também é muito bom, né? O ala esquerdo também, nosso, acho que é inquestionável, tem que ser titular. Eu acho que é o que tem de melhor também está lá. A parte do meio de campo defensiva ali também, nós estamos sobrando, tem Paulinho, nós estamos também disputando posição, o do São Paulo. Não, defensivo lá, o Hernandes, né, grande jogador. O Fernando do Grêmio, que foi pro Shakhtar, né, agora foi transferido, 38 milhões. Que está sobrando dinheiro aí para pagar 38 milhões do Fernando, olha, é muita grana. Então essa parte aí eu acho que já está mais ou menos estruturada. Eu acho que a grande dúvida do Brasil fica por conta do Gol, que é um goleiro que já provou que a hora que aperta a espana, né? Não tem bons antecedentes, digamos assim, mas também por outro lado não tem nenhum outro destacando para incomodar ele a ponto de tomar titularidade. E a frente aí que eu acho. A frente é complicada, né? Tá ali o Hulk, que é contestável. Tá ali o Fred, que por melhor desempenho que ele tem é contestável também, né? E tá o Neymar também, que não mostrou para que veio. E o Lucas, que é aquela promessa, jogador jovem, que vai forçando, mas também não tá jogando nada, tem que melhorar. Mas aí não tem muita opção, você vai convocar quem também? O que pode, de repente... É a reserva do Milan. Você pega, é difícil. Mas o que pode acontecer nessa trajetória, de repente ele alterar esse sistema, jogando de 3 atacantes, né? Ele procura jogar com o Hulk ou o Lucas aberto, o Fred centralizado e o Neymar vindo por trás e se deslocando pelo lado esquerdo, né? Ele pode de repente tirar o Hulk e colocar o Hernani no meio de campo, né? Não é verdade?
Aí ele pode formar o meio de campo lá com o Luiz, com o Hernani e com o Paulinho, que seria aquele trio, né? Ou então ele já testou isso também. Ele está adiantando o Davi Luiz para jogar como o primeiro volante, fazendo o Dante entrar na zaga e aí eliminando o Hulk. Então ele pode alterar o esquema para ter variantes. Para ver se encaixa mais a equipe. No grupo 1 estão Brasil, México, Japão e Itália. Repetindo, Brasil, México, Japão e Itália. No grupo B, Espanha, Tahiti, Uruguai e Nigéria. Espanha e Nigéria se classificam no grupo 2, no grupo B? O Uruguai cai fora, Tahiti? Eu acho que a Espanha e o Uruguai, né? Uruguai? Uruguai você acha que classifica? Eu acho que sim. Brasil, Japão, México e Itália. Quem classifica? Eu vou falar um pensamento, assim, eu vou apostar no Brasil e no México. Você acha que a Itália... A Itália, eu acho mais, eu acho que o México é uma equipe que pode surpreender. Mas o México, Beto, a sua opinião, o México está passando apertado lá para se classificar para a Copa do Mundo, enquanto que a Itália é líder do grupo dela. Mas parece que a Itália não está vindo com essa vontade toda, com essa gana toda para ganhar a Copa das Confederações. Parece que o técnico, o Prandelli, já se dispôs a fazer uma porção de experiência durante esse período da Copa das Confederações, do que ele está certo seguindo aquele raciocínio nosso inicial. Tá? Fora, ele vai fazer muito teste. Não tem muito interesse nisso aí também não. Para eles é a mesma coisa para nós aqui, ser campeão mundial lá jogando no Tóquio lá, o brasileiro é uma festa. Eu já vejo os times europeus, para eles é normal. E do outro lado, a Nigéria, não sei se você soube, mas teve problemas estrondosos para chegar aqui do Brasil, né? Na verdade, para disputar as Copas das Confederações, os jogadores fizeram greve lá, o embarque estava marcado para quarta-feira, não fizeram, não subiram no avião, não vieram para cá. Teve que a FIFA intervir para poder solucionar e eles virem disputar a Copa das Confederações. O futebol africano, por exemplo, a seleção de... Onde joga o Drogba lá, a seleção de... Me foge agora. Costa do Marfim, Costa do Marfinense, o Drogba. Num treino lá, o pau comeu, os caras saíram no braço, né? Da seleção da Costa do Marfim essa semana. Mas também ali só pra força e vontade, né? Poxa. Nossa, não adianta sair correndo da briga não, porque se sair correndo, outro vai atrás e corre mais 100 km. O pessoal lá é forte. E ali é tudo peso pesado. Lá não tem muito melhor do que o outro na coisa. É um negócio desagradável para falar aqui, né? Inclusive está lá nas 11 notícias minhas do Jornal Semanário, né? Está lá nas minhas 11 notícias. No mundo, se tivesse primeira e segunda divisão de futebol de seleções, o Brasil estava na Série B, igual o Palmeiras. Estava na Série B. O Brasil é o 21º colocado. Segundo, né? 22º, né? 22º colocado no ranking da FIFA. E olha que nós somos tetra, hein? É impressionante, eu pensei isso também. Vocês talvez saibam que eu não sei como que é feito esse ranking. Desse jeito, pelos resultados. Pelos resultados recentes. Os resultados. Por quê? Olha, o Neymar vai fazer nesse jogo agora do Brasil, de hoje à tarde, o Neymar vai, acho que, completar 1000 minutos sem fazer um gol. Você falou do Neymar. Sem fazer um gol. E parece que ele está numa disputa particular com o Pirata, né? O Pirata está há mais de 9 meses, né? Sem fazer um gol, agora vai ficar um mês parado, ele vai completar 3 meses sem balançar a rede. E ó, que pegou umas babinhas naquele campeonato gaúcho. Você vai falar, Libertadores é difícil. É difícil, mas ele pegou uma. O salário do jogador, você viu a matéria do jornal, o salário do jogador, Pirata ganha 750 mil no Grêmio. O Grêmio vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar. Faz tempo. 750 para o Pirata, tem outro de 750 lá, não tem? Tem aquele que era que vinha para São Paulo. O Vargas, o chileno Vargas. O Elano ganha 500, o Kleber ganha 500, o Zé Roberto 550, vai ser 650, o Luxemburgo deve ganhar quanto? Luxemburgo? $1 milhão. E ele quer despedir o Luxemburgo, né? Quarta-feira o Luxemburgo pediu até demissão, parece. Na verdade, eu acho mas não pode, mais ou menos ainda que ele está valorizando o salário lá, é só o Zé Roberto. Que ainda é muito também, mas ele está jogando bem. Agora, rapidinho, para poder ganhar tempo aqui, mas eu quero fazer uma colocação.
Eu gosto de futebol, eu bebo futebol, eu como futebol, eu gosto de futebol. O que vocês acham da nossa gestão? O que vocês acham? O time, por exemplo, o Palmeiras não caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Técnico cai de divisão? Não cai. Ele arrebenta o time lá, vai embora e fica ali. Tudo pelo. O dito pelo não dito, né? Deveria ter uma regra que treinador que cai de divisão, ele não poderia trabalhar na divisão. Então essa regra devia ser extensível aos jogadores também, como uma forma de punição. Aí ficaria bom. Também. Ficaria muito bom Também. se acontecesse isso. Tão fácil de resolver o problema dos times grandes. É só fazer isso. Só fazer isso. Mas aí não há muito interesse, né, mano? Porque não há muito interesse aqui nem na política, né? Se for levar a coisa a sério, é difícil, né? Seria muito interessante se isso fosse executado, viu, Walter? Não é? E não precisaria nem de ter uma lei, bastaria que os presidentes e as diretorias dos principais times sentassem no mês e combinassem, ó gente, time que cair, o outro não compra o jogador. E nem o técnico, beleza? Beleza, se um acordo de cavalheiros entre eles, ficaria resolvida essa situação. A ideia da Federação Paulista, a quarta divisão de São Paulo não tem rebaixamento, né, nossa, né? Não O tem. que deveria ser feito, eu acho? Os últimos colocados, 3, 4 lá, ficasse 3 anos para se disputar o campeonato. É uma boa ideia. Também, né? É uma boa ideia. Eu disse, cara, eu disse. Pelo menos um ano, então. É o mesmo ano, entendeu? Pelo menos um ano. Pelo menos você tem uma punição. Ah. Ele tem que nem entre o William Solteiro, já está preocupado. Você pagou a filiação ano que vem e volta de novo. E a pergunta que ele não quer calar, e qual foi, pelo menos discutir essa tua ideia lá ou já rejeitaram? Não, ela achou que não é, por exemplo, tem que estudar, sei lá, mas só não vai punir nunca. Porque eu acho que tinha que ser assim. Sabe quando Então tem umas ideias na Federação Paulista, que eu, graças a Deus, participei muitas vezes, quando eu arbitral. Eu tenho coisa hoje de pagar arbitragem do interior, me paga da Federação Paulista, ou dessa parte foi eu que pus em lançamento, para discutir. Porque nessa dificuldade de pagar arbitragem na época, o arbitragem já veio paga, o árbitro não sai sem pagar. Sabe quanto foi o lucro da CBF no ano passado? Quanto a CBF embolsou em propaganda, em amistosos, essas coisas todas? 200 milhões de reais. 200 milhões de reais. E vocês aí, quanto entra agora esse ano e o ano que vem? mãe de Deus, e vocês aí que estão no governo federal principalmente, fala pro Lula calar a boca, ir para casa, dormir e ver se mexe um pouquinho na legislação para poder dar um pouco mais de seriedade. Olha, eu não sei o que é mais sujo, se é o futebol ou se é a política brasileira. Mas esse ano que tem o Valer mesmo para treinador, já a quarta divisão, minha filha. Esse tem que Treinador vai para onde? Esse tem que ficar parado. Não, ô Jesus, aqui em São Paulo, se resolve ainda, eu tenho uma pitada em cima disso que você colocou. Porque a quarta divisão não tem rebaixamento. Por que a federação não organiza campeonatos amadores? Porque ainda cabe em São Paulo a quinta divisão. Ainda cabe a quinta. Dos 40 e pouco, fica duas, uma na quarta divisão de 20, os melhores, e uma na quinta divisão. O campeonato amador, esse que revela o jogador. Não é essa porcaria que tem aí, de quarta divisão, que não pode jogar mais que 3 de 23 anos. Não é isso que revela os jogadores. O que revela os jogadores é ter dinheiro para ter uma base. Você foi presidente há tantos anos, sabe que não tem dinheiro para ter base? Em cima disso, ontem eu estava vendo uma entrevista do Cafu, o Cafu bate sobre isso aí. Ele acha que o jogador vem do futebol amador, ele vem do futebol amador e tem que ter incentivo do futebol amador em São Paulo. Tem. Não é real, porque ele acha que o jogador vindo do futebol amador está muito mais preparado para o dia que ele coisa. Eu vi, muito exemplo, citou lá, veio do futebol amador. O José Olímpio, que O futebol amador, principalmente aqui na nossa cidade, acabou. O José Olímpio, Nem em campo você não tem. que era jornalista e dirigiu a Casper Libero, que é a escola de jornalismo há muito tempo, a TV Gazeta e o jornal Gazeta Esportiva, foi ele o autor de elaborar a Copa Arizona no estado de São Paulo. Nossa, Lembra? a Copa Arizona, Você se eu lembra? cheguei, eu joguei 2 edições, ainda molecão lá jogava.
pegava cada bucutu que achava. Nossa, mas era muito legal essa Copa Arizona, tinha um sucesso enorme. Agora, eu até tenho uma posição um pouco diferente da sua e do Jesus nessa questão aí. A minha posição é mais ou menos consolidada no atletismo norte-americano. Você sabe o que eles usam como base para a formação dos atletas? Lá só futebol nosso, né? Que não pega porque eles não gostam realmente, mas todos os outros esportes onde eles entram, eles fazem sucesso, tanto é que são campeões olímpicos, medalhista olímpico, tem o melhor basquete do mundo, o melhor beisebol do mundo, enfim. Você sabe qual é a estrutura que eles usam? As escolas públicas. Tá? Eles usam as escolas públicas como referência e base disso daí. Eu acho que isso daí seria a solução para o Brasil, não só no aspecto de futebol, mas no aspecto esportivo de um modo geral. Dá para se incentivar atletismo, dá para se incentivar vôlei, basquete, futebol, enfim, a padronização. E fora que isso, ajuda na formação do cidadão, do aluno, né, Vona? É fundamental isso, o aluno que pratica esporte, a criança que pratica esporte, o jovem, já tem uma formação diferente, já distancia, até ajuda a distanciar, se afastar de drogas. Então eu acho que poderia se pensar numa estrutura envolvendo escolas. O esporte dá para fazer isso nas escolas, que é mais pequeno, uma quadra, mas você já saiu para a parte do futebol, você tem que trazer ele para o campo. E cadê os campos? Amador. Sim, mas nada impediria que se construísse campos públicos para a utilização das escolas, né? Usar a escola. Mas olha, esse debate, me parece, esse debate nosso aqui, me parece que nós precisávamos não de uma hora para poder falar sobre isso. Nós precisávamos falar em 2 horas. Sabe por quê? Eu sou contra 25, e o Beto é professor disso, lá no jornal dele, sempre escreve uns artigos muito bem elaborados. Eu sou contra 25% para a educação. Eu sou contra. Contra como? 20% para a educação, dá para fazer uma festa nas prefeituras, porque os prefeitos não sabem como gastar 25%. Quanto tem no esporte no orçamento de qualquer prefeitura? Eu não tenho dúvida de dizer. Da nossa região, a grande maioria não tem nem orçamento para a educação, para o esporte. Para o esporte. E 25% lá na educação. A saúde, 12%, né? 12%. Então veja bem, se houvesse uma lei prioritária onde as determinações viessem com seriedade de Brasília, olha, 20% você vai gastar na educação, você vai gastar, porque o orçamento de Fernandópolis, veja bem, o orçamento da nossa prefeitura, vamos tomar aqui o nosso umbigo, o orçamento nosso é de 120 milhões de reais, 120. 3% quanto que é? 3% é 3 milhões e 600. Até é muito para se gastar no esporte. Agora, a prefeita está aí, como foram os outros prefeitos, hoje é a Ana Binha prefeita, ela sobra, tirando as folha de pagamento de uma prefeitura aqui em Fernandópolis, 25% da educação, 12% da saúde, sobra 5, 6% para ela administrar a cidade. Não é assim em todos os municípios? Exatamente, essa conta é que você deve fazer. E aí você inclui outras despesas de origem obrigatória ou vinculadas, por exemplo, despesas com iluminação pública, né? Com manutenção das vias urbanas, enfim. Os prefeitos, eles claramente falam, não sobra 2% do orçamento para investimento. Como é que faz? Não sobra, investimento em contrapartida, né? Porque hoje o Estado e a União, eles dão uma creche para Fernandópolis, vamos dizer assim. Quanto fica a creche? A creche fica em 100 mil, hipoteticamente. A creche não vai ser executada se o município não entrar com contrapartida aí que varia de 10 a 20 mil, ou seja, de 10 a 20%. E aonde vai tirar essa contrapartida? Então o negócio é bem mais complexo. Em termos de esporte, para viabilizar o esporte, fabricar jogadores e atletas, atletas, é muito mais complexo do que nós pensamos, não é? Atletas ou cidadãos, né? Quem não vira atleta de ponta não é cidadão. É porque fica lá com 25% da educação e sobra dinheiro. Aliás, não quero entrar em detalhes. Tem um prefeito, um ex-prefeito da região, nós sabemos quem é, que por causa de 0,25% que não chegou nos 25% da educação, ele ganhou a eleição, não pôde assumir. Então veja bem, porque o município é pequeno, não tem como gastar. Olha, nós vamos rapidinho intervalo comercial, porque não fizemos nenhum até agora, né, Léo?
Então é rapidinho e nós voltamos, vamos falar aqui também rapidinho do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B. E depois nós vamos falar muito de PVC. Robertão chegou, vai ser apresentado segunda-feira ao elenco. É o novo treinador da Águia. E nós vamos analisar se isso vai tirar esse marasmo que está no elenco e se o Roberto vai quebrar o aquário, porque no PVC tem muito peixinho. Voltamos já. Supermercados Peixoto Flex na Avenida dos Arnaldos e Peixoto da Coab Antônio Brandini. Qualidade e atendimento diferenciado. Tudo para fazer você muito mais feliz. Preços baixos todos os dias. Açougue, padaria e restaurante com o que há de melhor. E tem a quarta 10 com promoções de arrepiar. Cheque pré para 60 dias. No Peixoto Flex e da Coab Brandini você compra muito mais, sabe por quê? Porque barato é aqui. Polisport, a mais bonita e com maior estoque de toda a região. São 2 lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis, e a outra no centrão de Votuporanga, na Rua Amazonas, servindo você com qualidade. Calçados, materiais esportivos para todos os segmentos é com a Polisport. Bola, chuteiras, calçados, uniformes esportivos e muito mais. Na Polisport, além de pagar mais barato, você tem as melhores condições de pagamento. Uma grande equipe de funcionários ajudando você a economizar com atendimento diferenciado. Polisport, comando da Sandra, Amado e Zé Antônio. Conforto, bem-estar, saúde, respeito ao meio ambiente, qualidade de vida. Você encontra tudo isso onde tem Sabesp. Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas, cuja importância do trabalho reflete diretamente na qualidade do nosso próprio dia a dia. Sabesp, levando uma das melhores águas do mundo para todo mundo. Pois é, muito obrigado a você que está nos vendo através da internet também, no internauta, onde nós temos uma grande audiência da Mesa Redonda, principalmente nos sábados. E você que está na TV, muito obrigado também por nos acompanhar e dar preferência de estar conosco aqui no canal. Doutor Beto, presidente eterno, vamos falar rapidinho aqui do Campeonato Brasileiro da Série A e da Série B, porque nós temos que falar muito do FFC. Muito mesmo do FFC. E na Série B tem o Palmeiras. Na Série B tem o Verdão. Tem o Palmeiras. O Palmeiras foi engraçado o jogo da terça-feira, né? O jogo não, eu achei mais engraçado o intervalo do primeiro para o segundo tempo. Eu nunca vi um time sair com tanta velocidade para os vestiários, hein, Jesus? Eu só escutei assim. Eu acho que nessa hora eu não cheguei mesmo. Ah, nossa, parece que não sabe se foi alguma coisa que eles comeram ou se foi alguma coisa que eles beberam. Mas a grande maioria do elenco passou apertada. Teve que sair dando entrevista na saída do. Eu dei uma simpatia pelo Omega, trabalhei 2 anos, né? Mas aí eu larguei já também, porque eu vi que não tá feia a coisa lá também no Omega. Mas, presidente, eu me lembrava vendo o jogo da sua participação. Não, a gente tem uma simpatia por ele, sempre quando joga a gente torce. O campo ali, o estádio em si, para um Campeonato Brasileiro de Série B, que é muito forte, tem times fortes, né? Times fortes. Ali não pode ter jogo num campo daquele. Mas que lugar bonito, hein? Ficou bonita aquela. Que lugar lindo aquele. Você viu? É um campo privado, né? É um empresário que está montando um time de futebol lá para disputar o campeonato local e o campo é privado. Mas que lugar lindo. E eu me apaixonei por aquilo ali, em termos de visão, de vista daquilo ali. Muito bonito lá. Você já esteve por lá, Jesus? Já, né? Não, eu tive 2 lugares, mas não lembro. Né? Foi que é o time do Alecrim, né? Eu também eu tive uma passagem por lá. Eu acabei assistindo um joguinho amador lá nas categorias de base, né? Para ver algum moleque também, mas não andei muito. Não. O lugar que eu fui mais conhecer é o Frasqueirão, né? Era aniversário do América, eu toquei escondido, para ninguém saber, né?
Um amigo meu que me levou lá, porque o presidente do ABC era muito meu amigo, só que eu trabalhava com o América. Então é uma rivalidade incrível. Se vê uma pessoa trabalhando aqui que está lá, você já está, eu estou querendo, ele é bom, deixou na beira da rodovia lá e veio me buscar depois. Eu fiquei meio escondido lá conversando com o presidente do ABC, mas porque, na verdade o primeiro contato que eu tinha era com o ABC. Depois que eu fui trabalhar com a América. A rivalidade é grande, mas é bonito lá. Paga direitinho lá, presidente? Paga. Paga, né? Aquele Principalmente técnico do América. o ABC, a Série B, eles pagam direitinho. Você conhece o técnico lá do América, o atual? É Robertão, né? Roberto Fernandes. Roberto Fernandes. Conheço. Robertão. Conheço. Ele tem capacidade técnica? Tem. Eu achei ele muito estourado, Mas muito. ele fez campanhas boas aí, no esporte, no cisado e tudo. Mas parece estar bem na corda bamba também. Né? Presidente, aquele cara. 10 jogos sem vitória. Aquele cara é um cigano, ele não para em lugar nenhum. Então, mas ele Ele trabalha bastante. mesmo. Mas no América já faz tempo ele trabalha, está desde o Não, do estadual. Ele saiu depois. Ele saiu, ficou 30 dias. Veio aqui para o sul, já compraram a passagem de volta e mandaram ele. Mas ele trabalhou aqui em São Paulo, já estava em equipe de primeira divisão. Trabalhou. Ele é bem rodado. É, Eu quero perguntar para você o seguinte: Curitiba 11, Vitória 10, Botafogo 10, Fluminense 9 pontos ganhos. O Cruzeiro vem em seguida com 8, São Paulo com 8, Grêmio com 8 e o próprio Bahia tem 8. O Corinthians é o 13º com meia dúzia. Meia dúzia. O Flamengo é o 14º com 5 pontos, contratou o Mano Menezes agora, né? Mano Menezes. Contratou o Mano Menezes. O Santos tem 5. Não estou vendo o Parmeira aqui. Ah não, está na segunda, né? Rebaixamento, Goiás 5, Atlético Mineiro 4, Náutico 4, Ponte Preta 3. A pergunta para você, pessoal: vai mudar muito até o final do campeonato, tanto em cima como embaixo? como em cima mais ou menos que você colocou, né? Curitiba, Vitória, Botafogo, Fluminense, Cruzeiro, São Paulo, Grêmio, ainda sobra mais embaixo o Corinthians, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Eu acho que as primeiras posições vai ter mudança. Assim. Muda muito em Vai cima mudar muito e embaixo. menos embaixo. Menos embaixo. É isso daí, a análise é correta do Em cima Jesus. também. Ponte Preta vai cair? São todas equipes boas que estão até embaixo, assim, mas só o problema com os outros lá em cima também é mais estruturado, né? Mas a briga é pra cair, não. Essa tendência aí é o Atlético Mineiro sair dessa e entrar algum outro aí, né? Agora os demais é meio complicado. Apesar que é o seguinte, né? Semana passada, como as coisas são dinâmicas na vida, né? Nós colocamos Santos, Flamengo também, né? Nesse hall, né? E a Portuguesa, né? Nesse rol dos prováveis candidatos a rebaixamento. E você vê, foram 3 times que ganharam nessa rodada passada. Não é verdade? Então eu acho que a Portuguesa sempre vai rondar a parte de baixo aí. Eu acho que não, a Portuguesa está preparando um grande recalmo no elenco dele. Então a Portuguesa vai contratar, está contratando muito bem, então vai despontar no Campeonato Brasileiro até para disputar o título. E o principal nome que ele está levando já para se apresentar nesse período de pausa é o Michael Leite do Palmeiras. Você quer ver, Beto, o negócio? Então a Portuguesa mais longe. Você estava falando de jogador de ponta, não, né, Beto? É de ponta, ela é ponta direita, né, antigamente. Ponta de rua. O Beto está sabendo dar algumas contratações que eu não sei, cara. Mas vocês querem ver, eu vou dar número para vocês, porque eu sou obrigado a dar elementos para que vocês possam fazer a análise de vocês. Veja bem, o Beto colocou, olha, os times que nós achamos que ia cair, aquele negócio todo. O Flamengo ganhou do Criciúma. Fora por 3-0. 3-0, ganhou do Criciúma. A Portuguesa bateu o Fluminense por 2-1 em casa. Jogo atrasado. Certo? Jogo atrasado. E o Santos venceu o Catadão, que não me convence. Para mim, o Atlético é o Catadão. Não vai ser Catadão, pode até ser, mas não vai. Se o Flamengo perder o próximo jogo, o Flamengo vai jogar. Onde é que está aqui, Léo, me afode? O Flamengo joga com o Curitiba em casa. Eu acho que não ganha. É o líder do campeonato que ele vai enfrentar na volta, né? Veja bem, o Santos vai jogar lá no Morumbi contra o São Paulo. Vai perder o jogo. Vai perder o jogo. É tendência, né? Mas não dá para apostar, não. Vai perder o jogo. São Paulo é complicado. Apesar que vai estar saindo o Luiz Fabiano, né? Provavelmente.
mas que vai. Olha, veja bem, a Portuguesa tem 6 pontos ganhos. A Portuguesa vai receber o Cruzeiro. Não ganha. É paro duro, hein? Não ganha. Não, Essas equipes podem voltar na zona de rebaixamento. Uma rodada pula, a outra já volta na zona de rebaixamento. Por isso que eu acho que eles correm sério risco. O próprio Atlético Mineiro lá já estão bem preocupados. As declarações dos jogadores foram preocupantes. Estão preocupados, já que não pode deixar distanciado do jeito que está deixando, e corre o risco no fim, correr atrás não dá mais tempo. Com quem aconteceu isso? Que já foi rebaixado 12 Com o vezes. Palmeiras, exatamente Palmeiras. igual. A mesma questão, ele foi deixando, achava que tinha fôlego no final, aí a coisa explodiu internamente e não todos conseguiu os jogos recuperar. é jogo difícil, não tem jogo fácil. O que eu acho mais difícil, não sei a opinião de vocês, eu gostaria de saber, o telespectador internauta, é o seguinte: eu acho mais difícil para hoje com 5 rodadas, para Coritiba, Vitória, Botafogo e Fluminense ganhar de quem está do meio da tabela para baixo do que ganhar de quem está do meio da tabela para cima. Porque quem está do meio da tabela para baixo está na zona de rebaixamento praticamente. Não é assim? E essa tendência aí se já sempre aconteceu no Campeonato Brasileiro por pontos corridos no segundo turno, né? No segundo turno, mas o pessoal já começou a se preocupar e com a vivência, com a experiência, que nós já estamos entrando em vários anos de ponto corrido, já está se antecipando. O pessoal que está na fase de baixo, aí na parte de baixo, já está dando mais trabalho já no início mesmo. Agora, nesse aspecto de rebaixamento aí que nós colocamos entre os possíveis aí, eu praticamente excluo o Flamengo. Eu excluo o Flamengo não por ter contratado o Mano Menezes, não por ter conseguido fechar vários contratos de patrocínio, né, de camisa, mas eu excluo o Flamengo por conta do apito amigo. Então eu acho que o Flamengo pode ficar eliminado dessa possibilidade de rebaixamento. Mesmo o Santos, eu acho que os dois cabas saindo, eu acho. Santos e Flamengo, eu acho que não. Ele fala que corre risco, mas eles cabam, eu acho. O Santos está fraco, hein? Então, muito fraco o time do Santos. O Santos é o 16º. Eu sei. O Santos tem 5 pontos ganhos. O próximo jogo do Santos é lá no São Paulo. Próximo jogo do Goiás, o Goiás pega o Vitória da Bahia. E o Goiás até agora não ganhou. Se ganhar, o Santos já entra na zona de rebaixamento. O Atlético Mineiro vai pegar o Criciúma, ganha. Se o Atlético ganhando o Criciúma em casa, o Santos desce ainda mais uma posição, vai para 18º colocado. O Santos, eu acho que o Santos não tem pegada para nada. Outra coisa, se já não tem, é a situação mais preocupante. O goleiro está com proposta da Roma, né? Que mandou 5 milhões de euros para o Santos de proposta. O Dorval, que muita gente não gosta dele, mas é titular do Santos desde quando chegou, né? Você assumiu a camisa de titular, nunca perdeu, deve estar indo para o esporte. Tá retornando para o mulher não está querendo ir agora por causa do problema dos filhos na escola, a mulher dele não está querendo deixar acabar o ano para depois ele ir, né? Mas aí a pressão contrária. A pressão, o problema do Dorval, a mulher não quer ir, mas o Santos quer que ele vá. Por que o Santos quer que ele vá? Porque a partir do final do ano ele vai embora sem o Santos levar nada. Que ele adquire o passe livre. Então ainda agora o Santos recupera pelo menos 1 milhão. Então a pressão, vamos ver o que vai prevalecer. Mas está saindo mais 2 do Santos, no mínimo, né? E parece que tem mais um lá, um moleque lá que interessa ao time da Itália também, que era reserva. Eu não me lembro o nome dele. É o meio, o armador lá, que nunca também se conseguiu ser titular do Santos, mas parece ter proposta de fora. Então se perder mais 3 de um lugar que já está difícil, fica complicado para fugir, hein? Mas outra coisa, tá atrás do Marcelo Bielsa. Esse cara é louco, só se ele for louco para assumir o time do Santos agora, né? É verdade. E o lateral, falando da defesa do Santos, que o Beto está dizendo aqui, o lateral esquerdo, quando ele entra vai entrar no campo, ele larga a bengala, né? Coitado do Léo, tá na hora de parar, ele tá estragando o nome que ele constituiu durante a carreira. O cara tem que ter senso de ridículo. Palmeiras sobe? Sobe com dificuldade, mano. Eu acho que o elenco do Palmeiras tem, ele deve subir, eu acho, mas eu acho que ele vai passar apertado. Ele vai ter dificuldade, ele vai ter que dar uma melhorada um pouquinho para se tranquilizar mais, mas com essa equipe que está ainda, ele vai
vai ter problemas para passar ainda. Jesus, é difícil eu discordar da tua opinião, mas dessa vez eu discordo. Eu falo que o Palmeiras sobe com o pé nas costas. E justifico por quê. Posso justificar? Lógico. O Atlético perdeu para o Santos no meio da semana, o Atlético Mineiro. Falaram 1000 coisas. Nós estamos desfalcados, é por isso que não jogamos bem. Quantos jogadores faltavam? 5. Vamos lá, o Palmeiras está disputando a Série B. Está sem. 8 jogadores. Dos 8, vamos falar, 7 são titulares. 5 no mínimo. No mínimo, né? No mínimo. Então é o mesmo número de jogadores que faltou para o Atlético na partida contra o Santos e eles ficaram chorando. E o Palmeiras voltando esses 8 jogadores aí, gente, não tem como, eles têm a obrigação de atropelar na Série B. Não tem como, Ronaldo. Mas quem que é os Palmeiras que estão... Peraí, tá, só o goleiro. Peraí, vamos lá. O goleiro do Palmeiras, se ele não tivesse machucado, o Palmeiras teria passado de fase na Libertadores, só para começar. E teria eliminado o Atlético Mineiro. Teria passado tranquilamente. Tá o goleiro, o Fernando Praz, tá o Patrick Vieira, que é bom jogador também, melhor que o São Paulo. Não era titular. Tá o Valdívia, não, ele tava titular. Tá o Valdívia, tá o Wilson, que era titular também, né? O Wilson, o Léo Gago, tem o Mendieta para estrear, né? Bom jogador, boa contratação. Palmeiras, para você ter uma ideia, o Palmeiras vai. Até que o Palmeiras, na minha opinião, acertou numa contratação. Discordar do presidente, discordar das teses do presidente é difícil, porque ele conhece muito o presidente, você conhece muito, mas eu também vou discordar. Até porque o time do Palmeiras que vai jogar a partir de julho, Fernando Praz, Ayrton, que é meia boca, Maurício Ramos, Henrique, ainda sobra aquele que era do Mojimirim, tem que voltar o Marcelo Oliveira de lateral, né? O Pizzaiolo aí, o Juninho não tem condições. Não tem condição. O Marcelo Oliveira tem que voltar para a lateral esquerda. O volante vai ser o Wilson. Vai ser o Wilson. Os dois meios, Mendieta e Valdívia. E o Valdívia, todo mundo foi embora para a CL e ficou treinando. Então, Mendieta, Valdívia, provavelmente o Wesley. Você vê que o Wesley jogou contra o América na posição dele. Aquilo que a gente falou no programa passado. Ele jogou bem no contra o América. Ele voltou na posição que você falou, segundo volante, jogou bem. E lá na frente, Leandro, Vinícius e esse próprio Kleber, que o Kleber ainda não desabrochou no Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras traz o centroavante. Porque eu vou trazer o centroavante. Então eu acho que dá para chegar. Agora, eu não acredito, presidente, aqui. Eu estou dizendo, eu acho sim, que vai chegar. Lógico. Não é com toda essa folga que está pensando também. Não, também não é assim não. Não é assim não, o Palmeiras vai fazer um negócio que eu não gostaria, ser campeão da Série B, né? Eu não gostaria. Ele tem a obrigação de ser campeão. Eu acho que a Chapecoense... A obrigação é subir, né? Tem que subir. Pelo que gasta, pela estrutura que tem que ser campeão. Chapecoense, Joinville, então 16, 15 pontos, né? Esses times não vão fazer uma campanha para fazer todo esse barulho, não. Eu estava vendo, coitado da Chapecoense, desesperada a diretoria, sabe por quê? Já tem proposta num monte de jogadores deles e eles não têm como segurar. Já tem proposta, tá? Um monte de jogadores deles. Tem 5 ou 6 jogadores com proposta. Um centroavante bom, ele é o que encabeça, parece que tem 3 propostas só do centroavante, que é o artilheiro, né? A Chapecoense manteve uma base no ano passado no campeonato estadual, né? O campeão da Série C. Campeão da Série C. Bom, então daí vamos falar do FFC, né? Porque o bate-papo está tão bom, né? Que o tempo vai embora, a gente nem vê. O presidente Cleiton Ferraz mandou o segundo treinador embora. É o segundo treinador em 6 meses praticamente, o FFC troca. Trocou o Pinho 15 dias antes de começar o campeonato e agora o PC, Paulo César, foi embora. Retornou para Fernandópolis o Roberto Assis, nosso Robertão. Jogou aqui como atleta, já treinou o FFC. Beto, vou começar contigo. E ainda ontem eu tive um contato por telefone com o Roberto Assis, convidado para vir à mesa redonda, e ele só poderá vir na mesa redonda do último sábado desse mês de junho. Só daqui 2 sábados, né? Como é que é? De 2 sábados só, né? É, daqui a 2 sábados. Roberto Assis, é a solução para tirar esse marasmo que inclusive eu escrevo lá no teu jornal, na minha coluna? Essa é uma grande pergunta. É uma grande pergunta.
Na verdade, eu não vou nem questionar os dotes do Robertão. Eu vou questionar a presidência do VFC por ter demitido lá atrás o Pinho. O erro foi esse daí. Isso é óbvio, claro. Eu não sei o que motivou essa demissão. Na verdade, ninguém sabe, porque claramente nem uma parte nem a outra falaram. Mas o erro foi lá. E eu vou, se me permite, eu dar uma ratificada, até porque você também não falou errado, quando você disse que é o segundo técnico. Aliás, no terceiro técnico, é a segunda demissão em 6 meses. Eu vejo por outro lado. Eu digo que é o terceiro técnico em meio turno. Em 5 jogos. Meio turno, em 5 jogos. Eu vejo diferente. Então isso para mim é um absurdo acontecer isso. Então tá errado. Tá errado. E uma coisa, se o Robertão chegou e não resolver, aí mostra que o erro não é da parte técnica. O erro vai estar no setor administrativo. E não tem o que discutir mais. Presidente, diz aí, por que o elenco está assim? A tua experiência, o que fala sobre isso? É difícil você falar. Eu acho que não tem como a gente falar que a saída do Pinho atrapalhou. Deu uma quebrada aqui. Torcedor não gostou. Torcedor não gostou. O jogador acabou indo embora. A saída do Babi foi meia do Basra por causa disso. Foi embora o lateral dele, do Jairo. Foi embora o atacante Baby lá mesmo. Saíram no fim. O que ficaram aí ficou meio chateado com alguma coisa que aconteceu. Porque o Pinho é uma pessoa simpática, ele é um paizão, ele tem um grupo na mão, tranquilo. Então o erro está aí. Agora você quer ver que eu falo praticamente, você fala 5 meses, é praticamente 5 jogos. Teve 3 mudanças de treinador. Então, será que está errado? É o planejamento, alguma coisa, e eu culpo mais nesse daí, eles têm seus motivos, mas mais o presidente. Na minha opinião. Alguma coisa acontecendo na diretoria. E olha, na verdade, nós temos sentido, eu particularmente, de que até quem trabalha na parte da administração não está contente não, viu, presidente? Não está contente não, viu? Talvez as pessoas não tenham coragem de falar com o senhor. Vou convidar o senhor para vir a uma mesa redonda aqui. Agora está difícil de fazer contato com o presidente porque o telefone da empresa ele não está para atender. Celular me parece que troca a cada 10 dias, 15 dias. Então fica difícil poder convidar o presidente para vir aqui, que o senhor tem o direito de se defender. O senhor está fazendo algo que nunca foi feito em razão de dinheiro para poder ter. Só que o dinheiro ele vai e volta. Eu tenho conhecimento que sócio torcedor, que muita gente está saindo. Existe isso daí mesmo? Tem. Então eu tenho conhecimento. Bom, se tiver mais alguma quantia relevada, uma pessoa que me passou não quis dar a porcentagem. Mas propaganda tem muita gente com o pé atrás também. Mas aí volta naquilo que a gente fala, né, Paulo? O carro-chefe de todo o projeto qual é? É o time. O time e o resultado em campo. Se não tiver time e resultado em campo, eu acho que a equipe não está até mal montada. O parque visão. Presidente, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. O que vai virar o jogo do Bandeira de Birigui com Ilha Solteira? Eu acho que porque até agora não tem foi mudado o jeito um pouquinho da outra que deu WO com o Tarabi, né? Falta de jogador. A só deu WO, deu ponto pro Tarabi. Então vai dar pro Bandeirante. Eu acho que vai dar pro Bandeirante. Porque o saco cheio de Ilha Solteira também, vai marcar outro jogo, vai dar problema de novo. Eles vão dar os 3 pontos. Então nós corremos um sério risco de não classificar na primeira fase. Agora é o seguinte, então, aí é um absurdo da história de Fernandópolis, pode fechar o estádio, lacrar, que não precisa mais de futebol aqui, também está com dificuldade. Aquela equipe praticamente saiu, o Léo levou embora, saiu mais metade da equipe, o China assumiu a equipe, mas já largou também. Já saiu, porque não tem dinheiro para contratar, então não sabe como é que vai se comportar o Araçatuba. Mas o Araçatuba tem uma vantagem. Qual é a vantagem dele? Tem 11 pontos. Praticamente. Se mais uma vitória nesses 3 jogos restantes. Mas só que tá, o Fernandópolis pode chegar lá até ganhar o jogo. Agora o Fernandópolis tem. Mas o Araçatuba enfrenta o Ilha também nesses resultados dos restantes, não enfrenta? Então ele tem 3 pontos já segurados para garantir a vaga. Mas se o time abandona a competição, não conta ponto. Aí para ninguém, né? Aí para ninguém. Se abandona a competição, não conta para ninguém. Aí é que está o problema. Aí o problema é grande para o VFC, né? Mas esse problema. Com esses 3 pontos aí do Ilha. Aí é pior ainda. Para o VFC, se o Ilha abandonar, é péssimo, mano. Sim.
É péssimo, é o pior negócio que pode acontecer. E pior do que esse negócio do Willian abandonar seria se a federação der os pontos. E era bom que o Willian viesse jogar mesmo, porque pode fazer saldo de gol também, né? Então, e você quer ver um cenário nebuloso? E se a federação der os pontos dos jogos? Do jogo adiado? Ó, E depois o Willian abandonar e não via Fernandópolis, o que acontece? Aí nós estamos enrolados. não, mas eu Aí é um acho, cenário- eu acho até que classifica ainda. Eu acho que classifica. O problema é vem depois. Por essa bola que está jogando. Por que vem depois? Porque você vai para o grupo 10. Hoje, É. o que seria o grupo 10? Ainda, né? Grêmio Prudente, primeiro colocado do grupo 2, Com 11 pontos hoje. pontos. 11, falta ainda 2 jogos. Primeiro colocado do grupo 4, Paulistinha, grupo 4, em 7 jogos, Não deve ter mudado da outra vez, não. 19 pontos. Paulistinha. Paulistinha de São Carlos, né? É. São Carlos, 19 pontos. FFC, terceiro colocado do grupo 3, que é o Inter de Bebedouro, Inter de que tem Bebedouro. 12 pontos ganhos. Então, nessa fase, com essa bola, na segunda fase, com essa bola que está jogando, não ganha um jogo dos 6. É que eu estou falando, Evandro, eu acho que essa mudança agora de treinador de novo, para mim também foi precipitada de novo. Deixa o Paulo César trabalhar. Ele não está indo bem. Não tem Mas é rebaixamento. o seguinte, ia classificar com ele ou com outro que vai entrar, eu acho que classifica ainda. Não ia mudar muita coisa, entendeu? Agora, o Robertão não está montando um porco espinho, não? Aliás, eu vou até eu gostaria até de perguntar para o Jesus, no final do ano passado, temporada passada, o desempenho do FFC, pelo menos chegou disputando a final no último jogo com chance de subir, certo? O Robertão, quer queira, quer não, fez uma campanha dentro do que se esperava dele. E ele tinha a expectativa, isso eu sei de conversas pessoais, de continuar à frente do FFC. E quando essa diretoria assumiu, o presidente novo assumiu, e não convidou o Robertão, parece que houve um entrevo aí, e ele falou, com esse pessoal eu não trabalho. Você ficou sabendo de alguma coisa disso? E invertou te perguntando, porque agora ele voltou a defender o FFC e, teoricamente, conflitando com a declaração dele do ano passado. Eu acho que, né, Beto, eu praticamente participei de todas as reuniões no começo da montagem da equipe, o que foi passado de primeira mão para mim, que hoje se comenta que o Jesus foi culpado sozinho daquilo que aconteceu no querer o Robertão. Já veio da presidência que ia ser mudado tudo praticamente. Certo. Entendeu? Esse mudando tudo incluía a comissão técnica. Comissão técnica. Então, nós já vamos atrás de outro nome, não tirando os méritos do Robertão, que era que ter mudança. Inclusive eu fui a favor dessa mudança também, não tiro o meu da reta não. E fui a favor. Entendeu? Então, mas aí agora voltou o Robertão, não tem nada contra ele também. Ele que nem falou, os treinadores, tudo está tomando nessa divisão, está tudo no nível mais ou menos, depende do momento, depende, um tem um método de trabalhar do jeito, tem do outro, talvez dá certo, talvez não dá, então não tem nada contra. Eu acho que até está na hora de dar certo alguma coisa. Então pode dar certo na mão dele. Mas o que foi no começo, tinha que ser uma renovação. Mas inclusive comigo, até comigo. Chegou a ser comentado o presidente falar que tinha pessoas que achavam até eu tinha que renovar. Entendeu? Até a minha saída também, que já tinha muitos anos aí dentro, e estava desgastado. Foi comentado isso, e passou para mim que não, Jesus, eu quero você do meu lado, preciso de você, e eu topei trabalhar, sabe? Mas o que houve foi que ia ter uma renovação, não foi nem citado, o Roberto fez mal o trabalho, não fez problema. Ia ter uma renovação. Ele queria renovação. Tá, mas por outro lado, você ficou sabendo desse papo do Roberto, de que ele não toparia trabalhar com a atual diretoria, em virtude de não ter Não, ele? Ele estava na expectativa de trabalhar. Estava na expectativa de trabalhar, né? E quando não deu certo... Pelo bom trabalho que ele achou que ele fez. Mas ele fez, se você analisar o time, chegou. Entendeu? Agora, a gente cada um tem um jeito de analisar, eu trabalhei lá dentro, eu estava lá dentro, cada um tem um pensamento. Entendeu? Como achei que tinha que ter mudança, eu também acompanhei a mudança e não forcei, na realidade, para a permanência dele. Então, como diretor de futebol, eu não tinha talvez ficar jogando culpa em muitos aí que não queria. Na realidade, quem tratava de futebol mesmo praticamente mais era eu e o Cleito. A responsabilidade de montar a equipe ficava mais em cima de mim. Então, como já tinha aquele que ia ter mudança,
eu passei vários nomes de treinador, entendeu? Foi cogitado, e quando foi falar do Pinho, houve mais interesse no Pinho. Não, mas então foi assim. Vamos dizer, era o concurso essa escolha, né? Foi muito bem feita no começo. Quando trouxe o Pinho, deu credibilidade a todo o projeto de sustentação financeira. Eu chegar nesse assunto aí agora. Hoje essa credibilidade que está hoje no FPC, dessa venda de publicidade, coisa, tem muito a ver com o Pinho, a contratação do Pinho. Não sei se você concorda. Com o Pinho é que a renovação de contrato do Rudimar. Aí com um novo presidente novo que estava chegando, com novas ideias, um cara arrojado, que está fazendo bom trabalho, eu acho. Esses errinhos que está acontecendo, que eu acho, na minha opinião, ele tem um pouco de culpa também, mas não que ele não está fazendo mau trabalho. Está fazendo trabalho bom, a equipe não é ruim, eu acho. Entendeu? Agora é o seguinte, a pegada que foi a mudança de presidente, mas o povo acreditou no projeto da Avenida do Pinho. Quando o Pinho chegou, todo mundo saía na rua. Agora sim, Jesus, vocês contrataram um treinador de ponta. E vai ficar bom demais? Vai ficar bom demais. Então agora eu percebi que vocês querem subir mesmo. O projeto é bom. E disso deu credibilidade. A verdade é essa. Então houve a credibilidade do presidente, que teve uma credibilidade boa que o novo. Porque não era a mesma coisa de colocar eu sei que eu fiz meu trabalho na limitação que eu pude, mas só que se eu voltasse, eu fui até cogitado, o presidente se eu queria ficar, ele ficava por trás. E eu mesmo fui uma pessoa que me interessei, porque na realidade a gente está desgastado. Se volta a gente de presidente, o que ia acontecer? Todo mundo voltou Jesus, vai ser a mesma coisa de sempre, não é? Então quando veio o crédito, houve credibilidade, não tem dúvida. Nas vendas de publicidade, mas a credibilidade, quem trouxe no começo, começar a treinar em janeiro, tudo realmente foi o Pinho. Olha, eu penso o seguinte, a credibilidade ela vem depois do ânimo. Primeiro precisa ser o incentivo e o ânimo. Então veio as mudanças, veio o ânimo e aí vem a credibilidade. A partir do momento em que cai o ânimo, cai a credibilidade. Não é assim, Beto? Aquilo que eu estou falando, né? Tem que se pautar em resultados. Eu quero dizer que eu falo. Eu acho que aí tinha que ter dado menos uma chance do Pinho começar o campeonato. Isso. Né? A pedra angular do projeto que você está me falando foi a contratação do Pinho. Essa é o principal, é o principal. Depois veio a presidente e depois veio a permanência do Rudimar. Foram que deram sustentação para a opinião pública. Isso. Então essa pedra angular que nós tivemos aí, vamos dizer, o Pinho foi mandado embora. O Rudimar não produz resultado dentro do campo até agora. Então ficou só o presidente. Sobra para ele. Então Jesus tá aí. Jesus saiu, que seria a válvula de escape do presidente, dizer, olha, se não está dando certo, a culpa é dele lá, ó. Olha lá, ó, o diretor de futebol. Vamos cobrar ele. A gente sempre conversava, eu e o Pinho, Jesus, nosso problema é um termo. Eu não sei. Temos que se virar. Eu não sei o nome. Vamos ser muito cobrado, porque a estrutura que está se dando no presidente é muito boa. Agora, o que é o carro-chefe? É o time. Então, nós estávamos muito preocupados porque eu não estava vendo. Eu não sei o nome. Mas hoje, nós... Não sei o nome do diretor de futebol. Mas hoje, nós... Quem que é o diretor de futebol? É o Zé Augusto. É o Zé Augusto. Hoje, gente boa. Pode cobrar de mim, vamos supor, e do Pinho, o que está acontecendo. Por exemplo, uma pergunta, presidente, uma pergunta na bucha que nós estamos em cima do horário. Já? Já, olha como o tempo voa, você está vendo? Na bucha o presidente vai responder. Antes do Pinho chegar, quantos anos ficou sem ter um treinador do nível do Pinho no FFC? Há quantos anos ficou? 20 anos, mais. Aí, Beto. Pois é. Aí, doutor. Você lembra quando o Pinho veio aqui? A felicidade que eu tive em receber. Praticamente no meu tempo, eu sabia da dificuldade, tinha, lógico, muitos treinadores queriam trabalhar comigo de ponta. Só que eu não assumi esse compromisso, porque eu sabia que eu não ia dar conta de pagar. O que eu posso ver? Eu fui um dos caras que mais lancei treinador, porque o Robertão foi lançado por mim. Entendeu? Viriato? Então, alemão, enfim, eu trabalhava com pessoas que eu acreditava que dava para fazer um bom trabalho. Mas não sei bastante, cara. Agora, treinador de ponta eu nunca consegui trazer. A primeira vez que eu tive uma chance, eu acho que o Pinho, não sei os motivos dele saiu, né? Muita conversa, que ele fala. Porque eu não conversei mais com o Pinho depois disso. Eu tenho a versão só do presidente. Eu acho que deixa eu cortar até umas vezes. Você falava dos treinadores.
Era vereador. Então, o Pinho foi o cara que dá um nome de títulos, do lugar que ele trabalhou, os títulos que ele ganhou. Ultimamente. Subiu várias equipes. Então, seria o cara, ultimamente, é o cara de ponta. Bom, próximo a sábado. habilidade que eu falo do investimento no crescimento do Fernandópolis. No próximo sábado nós vamos ter uma mesa redonda bem debatida assim, com uma pequena diferença. O Canal 10 vai para as ruas para saber o que é que o torcedor acha do PPC. Porque depois, na última mesa redonda do mês de junho, nós estaremos os três aqui, será convidado o presidente do PPC e o Roberto já ficou acertado para estar no programa. Então, nessa próxima mesa redonda de sábado, viu, Beto? Nós vamos trazer a população Nós do vamos povo. trazer a opinião do povo. E depois a parte de dentro do... Depois da parte de dentro. Perfeito, excelente. Tá, Um abraço. parabéns pela ideia, como Um abraço, sempre. Beto. Mano. Muito Um abraço a obrigado, você, viu? a todos os nossos amigos telespectadores, ao eterno presidente, que dor de cabeça, hein? Eu não sei se isso é uma condena, uma honraria, ser chamado de ex-presidente. Cada bucha, né? A vida é essa, Deus Jesus. Mas até hoje, você vê, que eu saí, meus pepinos continuam comigo. Os problemas ainda não estou livre dos problemas. É o karma, é muita É o conversa, karma. muito detalhe, é muita coisa. Você tem que dar satisfação aqui, aí é complicado. A gente tenta, na medida do possível, falar a verdade, né? Entendeu? Tem que falar. Porque eu acho que a verdade é uma só, não existe duas. Exatamente. Não existe o jeito de você interpretar Não a existe. verdade e o jeito de falar. Mas a verdade é uma só, né, Beto? Só. Presidente, Eu sempre trabalho pela me permita verdade. dizer, não existe duas verdades, É. nem meia verdade. Meia. É uma Então, só. eu Beto, um abraço. Um Obrigado. abraço a viu? todos, muito obrigado por convidar, dar a honra de participar desse teu programa muito legal. Você vê o tempo passa tão rápido, né? Mas, enfim, se Deus permitir, estaremos aqui de volta na semana que vem, né? Se Deus quiser. Presidente, muito obrigado mais uma vez, até sábado, se Deus quiser. Boa tarde a todos, né? O João, o Beto, o Léo, sempre um prazer estar com vocês, né? E realmente eu gosto desse tipo de pergunta para mim, mano. Não pode ficar tranquilo, e quanto mais aparecer bucha para mim para perguntar, eu fico feliz, porque é a oportunidade de eu esclarecer. Lógico, exatamente. Porque tem muita gente que não sabe. É. Entendeu? Então eu não tenho medo de pergunta, não, mas quanto mais eu tiver essas oportunidades de esclarecer desde o meu tempo de presidente, mais eu fico feliz de esclarecer. E Dá-lhe Brasil, né? Dá-lhe Brasil, vamos torcer para a seleção. né? Ó, Tem que torcer o Filipão de novo, é duro, hein, Vô? Que sina, hein? Nossa, eu não consigo entender. Você sabe o que eu joguei? Você que está na internet, No empate. Brasil e empate. Eu tinha certeza. Gente, muito obrigado, Leozinho Lima, nosso grande companheiro aqui no Canal 10. Muito obrigado a você, internauta, a você na TV. Esse programa será reprisado pelo menos mais 2 vezes durante a próxima semana, dentro da nossa programação. Muito obrigado, fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser.